Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre o princípio de Pascal. Aqui nós temos o seguinte. O princípio de Pascal diz respeito à transmissão de pressão por um fluido incompressível. Você vai observar que este princípio é bastante aplicável no dia a dia. Segundo este princípio, nós podemos dizer o seguinte: uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Para você compreender melhor isso daqui, vamos seguir este passo a passo de raciocínio indicado pelo slide. Considere um cilindro com fluido. Aqui você observa que temos um cilindro na figura 14-7. Existe um líquido aqui dentro, esse líquido de laranjado aqui. Esse é um líquido incompressível. Portanto, é um fluido incompressível. Nós temos um êmbolo que está aqui na horizontal de azul. Este êmbolo está sobre a superfície superior deste fluido interno. E sobre o êmbolo nós temos uma caixinha onde nós podemos colocar essas bolinhas de chumbo para realizar o nosso experimento mental. Bom, se eu aumentar a quantidade de bolinhas sobre esta caixinha, o peso da caixinha sobre o êmbolo e, portanto, o peso sobre o líquido aqui dentro vai aumentar cada vez mais. Então, se eu retirar as bolinhas, eu vou aliviar a carga sobre o êmbolo, aliviando a carga sobre o líquido. Então, eu posso fazer, isso é claro, isso é muito notável, com que a pressão sobre o fluido varie à medida que eu vá aumentando a quantidade de bolinhas dentro dessa caixinha. Nós sabemos que a pressão que ocorre nesse ponto P aqui embaixo, conforme a figura, depende da coluna de líquido que nós temos aqui e depende da pressão externa. Pelo princípio de Stevin, nós podemos dizer que a pressão sobre esse ponto aqui é a pressão externa, que no caso, se não tivesse nada sobre o fluido, seria pressão atmosférica, mais a densidade do fluido vezes a gravidade vezes essa altura. Isso seria, então, a pressão no ponto P. O que nós temos de pressão do lado de fora do fluido, se não tivesse esses aparatos todos aí, seria somente a pressão atmosférica. Mas agora, nós temos uma outra pressão agregada à pressão atmosférica, que é devido ao peso deste conjunto de bolinhas que está sobre o êmbolo. Considerando que o êmbolo tenha peso desprezível, vamos pensar apenas no peso das bolinhas, que está então atuando sobre o êmbolo, que vai empurrar por sua vez este líquido que está dentro do nosso cilindro. Então, à medida que eu aumentar a pressão externa, a pressão interna também vai aumentar. Ou seja, se eu aumentar em 1 atm a pressão externa, a pressão lá embaixo também vai aumentar em 1 atm. Eu posso concluir, então, que a variação da pressão externa equivale à variação da pressão aqui no ponto P, que seria a pressão interna. Se P externo aumenta, P em todos os pontos também aumenta. Esse ΔP igual a ΔP externo aqui é exatamente a ideia principal do princípio de Pascal. A pressão externa, se for variável, a pressão interna sente esta mesma variação. Então, eu posso dizer que a variação da pressão externa, ou seja, o quanto essa pressão de fora aumenta, também vai ser a mesma quantidade que a pressão de dentro vai aumentar, porque a pressão de dentro depende diretamente da pressão de fora. Pelo princípio de Stevin, a pressão hidrostática. Então, esse ΔP, que é a variação da pressão aqui no ponto P, não depende dessa altura. Ela depende única e exclusivamente da variação da pressão externa. Note que nós estamos falando aqui de variação de pressão e não pressão absoluta. A variação da pressão de dentro, que é a variação que ocorre no ponto P, é igual à variação da pressão de fora. Isso é o que nós podemos dizer de princípio de Pascal.
uma variação da pressão aplicada a um fluido incompressível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Então, aumentando aqui a pressão externa sobre o líquido, todos os pontos dentro do líquido vão sentir a mesma variação de pressão. Esse é o nosso princípio de Pascal. O princípio de Pascal explica muito bem o funcionamento do macaco hidráulico. Aqui nós temos uma figura que elucida bem o macaco hidráulico. Nós temos dois vasos comunicantes pela base, eles se comunicam pela base, ou dois cilindros, um do lado esquerdo e um do lado direito, que estão conectados por uma abertura nas suas bases. Um que tem uma área de secção reta ou um diâmetro menor do que o outro. E o fluido que está aqui dentro é incompressível, é um fluido que podemos dizer o óleo, por exemplo. Aqui eu tenho uma coisa que nós podemos chamar de macaco hidráulico. Se eu fizer uma força do lado esquerdo e empurrar este êmbolo de azul para baixo, ele empurra o óleo, e a variação da pressão que ocorre aqui em cima é a mesma variação da pressão que ocorre em todas as partes dentro deste fluido, inclusive aqui nesta interface do êmbolo do lado direito com a superfície superior do óleo do lado direito. Então, nós podemos dizer que a variação da pressão aqui é igual à variação da pressão do lado de lá. Se a variação da pressão do lado esquerdo é igual à variação da pressão do lado direito, nós vamos obter esta relação aqui. A relação entre as forças de entrada e de saída, que é a força S, que é esta força de saída, que empurra o êmbolo do lado direito para cima, é igual à força E, que é a força de entrada, que é aplicada sobre o êmbolo da esquerda apontado aí para baixo, vezes a área de saída, que é essa área maior do lado direito, dividido pela área de entrada, que é a área do lado esquerdo. Isso daqui é uma equação que representa o nosso princípio de Pascal. A força de saída é igual à força de entrada vezes a área de saída sobre a área de entrada. Se eu quiser colocar a área de saída do lado esquerdo, eu vou colocar ela embaixo da força de saída, porque eu estou com ela do lado direito, passo para o outro lado, dividindo. Então, força de saída sobre a área de saída igual à força de entrada sobre a área de entrada. Esse é o princípio de Pascal. Se você observar, fazendo desta forma, uma pequena força que eu faço aqui do lado esquerdo acarreta uma força maior do lado direito. Ao longo desse óleo, a força de saída vai ser multiplicada. Olha, a força de saída é igual à força de entrada multiplicada pelo quociente das áreas. Então, se você observar, a área de saída é maior do que a área de entrada, então esse quociente aqui vai ser maior do que 1. Se esse quociente é maior do que 1, multiplicando pela força de entrada, eu multiplico a força de entrada por um fator, vai me dar a força de saída, que portanto vai ser maior do que a força de entrada. Então, em outras palavras, eu posso colocar uma força pequena aqui do lado esquerdo, que eu consigo empurrar um objeto pesado do outro lado. Eu posso colocar uma bolinha de gude aqui e empurrar, digamos aqui, uma caixa de água de 2 litros, dependendo das dimensões deste nosso macaco hidráulico. Agora, haverá um deslocamento aqui, quando eu empurro o êmbolo da esquerda, apontando a minha força para baixo, eu posso então empurrar o êmbolo da esquerda para baixo, descê-lo, e o êmbolo da direita vai subir. Essa é a comunicação entre os dois êmbolos. Qual é a relação entre este deslocamento da entrada com o deslocamento da saída? Ou seja, dá para eu notar aqui que esse êmbolo vai ter que descer muito mais do que esse outro êmbolo vai ter que subir. É o preço que eu pago pela multiplicação das forças. Eu posso obter esta relação aqui fazendo a equivalência dos trabalhos. O trabalho realizado para empurrar esse êmbolo da esquerda até esse ponto aqui de baixo é o mesmo trabalho realizado pela força de saída para empurrar o êmbolo da direita desse ponto inicial para o ponto superior aqui em cima.
Se é superior, é em cima, é lógico. Então, se o trabalho é força vezes deslocamento, força vezes deslocamento do lado esquerdo é igual a força vezes deslocamento do lado direito. Agora, pressão é força sobre área. Se eu montar toda a minha equação utilizando estes recursos, eu vou chegar nessa equação 14,14. Ou seja, o deslocamento de saída é igual ao deslocamento de entrada vezes esse fator aqui, que é a área de entrada sobre a área de saída. Se você observar, a área de entrada é menor do que a área de saída, então esse quociente vai ser menor do que 1. O fator que eu tenho para multiplicar com o deslocamento de entrada é um valor menor do que 1, portanto o deslocamento de saída vai ser menor do que o deslocamento de entrada. Essas duas equações nos podem ajudar em muito no estudo do princípio de Pascal. Consequentemente, eu posso obter essa outra relação aqui. O trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada é igual ao trabalho realizado pelo êmbolo de saída. Então, olha, o trabalho de saída é a força de saída vezes o deslocamento de saída. E aí você sabe que lá no começo nós colocamos a força de saída como sendo tudo isso que está entre os dois parênteses iniciais aqui. Força de saída é força de entrada vezes a área de saída sobre a área de entrada, que multiplica pelo deslocamento que é do outro lado, o deslocamento de saída, que é justamente esse outro termo que nós temos aqui, esse outro fator. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou dizer que a força de saída vezes o deslocamento de saída é igual à força de entrada vezes o deslocamento de entrada. Isso aqui é uma relação que nós podemos obter e dar aí uma equação chamada 14,15. A vantagem do macaco hidráulico é que, com o macaco hidráulico, uma força aplicada ao longo de uma dada distância pode ser transformada em uma força maior aplicada ao longo de uma distância menor. Isso daqui é o que nós vamos obter ao estudar o princípio de Pascal.